Você já teve a sensação estranha de que está vivendo uma vida que não lhe pertence totalmente? Já parou para olhar os erros que você comete hoje e percebeu, com um calafrio na espinha, que são exatamente os mesmos erros que destruíram a vida do seu pai ou da sua mãe? Existem correntes que não são feitas de ferro, mas de sangue. São padrões invisíveis que viajam através das gerações, saltando de avô para neto, de mãe para filha, como se houvesse um roteiro oculto escrito no DNA da sua alma. Talvez na sua família a marca seja a falência financeira que sempre chega no auge do sucesso. Talvez seja aquele temperamento explosivo que você jurou que nunca teria, mas que agora faz seus filhos chorarem. Ou quem sabe seja o ciclo de divórcios, onde ninguém consegue manter um lar em pé por mais de 10 anos. A ciência chama isso de genética e comportamento aprendido. Mas no reino do espírito, o nome é outro. O nome é iniquidade. É um peso herdado, uma inclinação que tenta te empurrar para o mesmo abismo onde seus antepassados caíram. Você sente que está lutando contra um gigante que você não criou. Você tenta mudar, você faz promessas, você chora. Mas parece que existe uma força magnética te puxando de volta para o padrão da sua linhagem. Seja muito bem-vindo ao Histórias da Fé. Eu não sei por qual caminho este vídeo chegou até você, mas eu sei porque você ainda está assistindo. Você cansou de ser o próximo elo de uma corrente de dor. Você sentiu no seu espírito que a história da sua família precisa de um ponto final, ou de um novo começo. Hoje, nós vamos mergulhar no mistério das heranças de sangue. Vamos entender como essas maldições se instalam no silêncio e, o mais importante, como usar a autoridade que há no nome de Jesus para despedaçar cada uma delas. Prepare o seu coração. O que você vai ouvir aqui hoje pode ser o decreto de liberdade que a sua linhagem espera há décadas. Porque a partir de hoje, a história muda. Para quebrarmos uma corrente, primeiro precisamos entender como ela é forjada. Muitas vezes, nós confundimos pecado com iniquidade, mas a Bíblia faz uma distinção profunda entre os dois. O pecado é o ato. É o fruto que você colhe hoje. A iniquidade, porém, é a raiz. É aquela inclinação torta que já nasce com a árvore. Em Êxodo, capítulo 20, a palavra de Deus nos traz um alerta que muitos preferem ignorar, que a iniquidade dos pais é visitada nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso soa injusto para você? Por que eu devo carregar o peso do que meu avô fez? Entenda. Deus não está te punindo pelo erro dele, mas a iniquidade cria um caminho aberto no mundo espiritual. É como se a sua linhagem tivesse assinado um contrato de permissão para o inimigo atuar em uma área específica. Se o seu antepassado abriu uma porta para adultério, para ocultismo ou para avareza, e isso nunca foi tratado diante de Deus, essa porta continua encostada. E o inimigo, que conhece bem o histórico da sua família, vai tentar empurrar você por essa mesma porta. A iniquidade é um vício espiritual. É por isso que você sente que, em certas áreas da sua vida, a luta é 10 vezes mais difícil do que para as outras pessoas. Não é que você é pior que elas, é que você está carregando uma mochila cheia de pedras que não foram você que colocou lá. O salmista Davi entendeu isso quando clamou: "Lava-me da minha iniquidade." Ele não pediu apenas perdão pelo seu erro com Batseba, ele pediu para ser limpo da tendência que estava no seu sangue. Se você não tratar a raiz, você vai passar a vida cortando folhas, e o fruto amargo sempre vai voltar a crescer. Mas hoje, a luz da verdade está batendo nessa raiz. E quando a luz chega, o mistério da iniquidade perde a força. Mas quais são os rostos dessa iniquidade? Vamos identificar agora os 4 cavaleiros que costumam cavalgar sobre as famílias. Para vencer um inimigo, você precisa primeiro saber o nome dele. Na minha experiência observando histórias de fé e de dor, percebi que existem 4 padrões, 4 cavaleiros, que costumam devastar as famílias através das décadas. Veja se algum deles tem cavalgado sobre o seu sobrenome. O primeiro é a marca da ira. Existem famílias onde a paz é uma estranha. O avô era violento, o pai era explosivo e hoje você sente uma raiva que brota do nada, uma vontade de quebrar tudo, de gritar, de ferir com palavras. Não é apenas temperamento, é um espírito de contenda que se instalou na raiz da sua casa e se recusa a sair.
O segundo é o ciclo da escassez. Já viu aquelas famílias onde todo mundo trabalha muito, mas ninguém próspera? O dinheiro parece que entra por um saco furado. Mal uma conta é paga, surge uma doença ou um prejuízo inesperado. É a maldição do quase. Você quase chega lá, mas algo invisível te puxa para trás. Isso é uma barreira de iniquidade financeira que diz que ninguém da sua linhagem pode ter abundância. O terceiro é a prisão dos vícios. Esse cavaleiro é cruel. Ele escolhe um representante em cada geração. Se não é o álcool, é o jogo. Se não é o jogo, é a pornografia ou a dependência química. É uma sede hereditária que tenta preencher um vazio espiritual com algo que destrói o corpo e a alma. E o quarto, talvez o mais silencioso, é a maldição do abandono. Famílias onde as mulheres criam os filhos sozinhas porque os homens sempre partem. Onde o divórcio não é uma exceção, é a regra. Onde a rejeição passa de mãe para filho, criando uma linhagem de corações órfãos, mesmo com pais vivos. Identificou algum desses cavaleiros na sua história? Talvez você veja 2 ou 3 deles agindo ao mesmo tempo. Pode parecer assustador olhar para isso de frente, mas entenda, o diagnóstico é o primeiro passo para a cura. O inimigo quer que você acredite que isso é normal, que é apenas o jeito da sua família. Mas eu estou aqui para te dizer que o que é comum não é necessariamente o que é certo aos olhos de Deus. Mas como esse ciclo se mantém vivo? Como algo que aconteceu há 50 anos ainda tem força sobre você hoje? Vamos entender o gatilho que mantém essas portas abertas. Agora, preste muita atenção, porque aqui está a chave que o inimigo não quer que você descubra. Uma maldição hereditária é como um processo judicial antigo. Ela precisa de uma assinatura no presente para continuar valendo. O que mantém o ciclo vivo na sua geração não é apenas o que o seu avô fez, é o seu consentimento silencioso. Sabe como você consente? Quando você aceita a mentira de que na minha família sempre foi assim e sempre será. Quando você usa o erro dos seus antepassados como desculpa para os seus próprios deslizes. Ah, eu sou explosivo porque meu pai era assim. Eu não consigo parar de beber porque meu sangue é de bebedor. Quando você diz essas frases, você está assinando o contrato. Você está dando legalidade para que o espírito que oprimia a geração passada continue governando a sua. O inimigo trabalha com a familiaridade. Ele sussurra: isso faz parte de quem você é. Mas a verdade é que isso não faz parte de quem você é em Deus, faz parte apenas do que a sua carne herdou. O consentimento também acontece através do pecado oculto que imita o pecado dos pais. Se você viu a destruição que o adultério causou na vida da sua mãe, mesmo assim, cultiva flertes e conversas impróprias no seu celular, você está reabrindo a porta que deveria ter sido lacrada. A maldição se alimenta da repetição. Mas hoje, o Espírito Santo está te chamando para ser o ponto fora da curva. Ele está te chamando para retirar o seu consentimento. A iniquidade pode ter batido à sua porta, mas você não é obrigado a convidá-la para entrar e sentar à mesa. É hora de quebrar o silêncio e a aceitação. Porque agora vamos falar daquele que decide ser o interruptor da linhagem. Você já ouviu falar do termo o primeiro da linhagem? No mundo espiritual, esse é o título dado àquele homem ou àquela mulher que decide que a corrente de dor termina neles. Talvez você tenha sido escolhido para ser esse interruptor na sua família. E deixe-me te dizer, ser o primeiro a quebrar um ciclo não é fácil. É como nadar contra uma correnteza que arrastou todos os seus parentes antes de você. Você vai sentir uma pressão extra. O sistema familiar, e até as trevas que o governam, vão tentar te puxar de volta para o padrão. Mas escute bem, se você está sentindo esse desconforto, essa revolta santa contra esses padrões, é porque o código da liberdade já foi ativado em você. A anatomia da quebra começa com uma decisão inegociável. Você precisa se levantar e dizer: eu aceito meu sobrenome, mas não aceito o destino que tentaram impor a ele. O vício termina aqui. A miséria termina aqui. A solidão termina aqui. No Antigo Testamento, vemos reis como Josias. O pai dele era ímpio, o avô era terrível. Mas Josias decidiu buscar a Deus.
Ele não usou a herança maldita como muleta, ele usou a palavra como martelo. Ele destruiu os altares que seus antepassados ergueram. Talvez hoje você precise destruir altares mentais e espirituais. Você não precisa da aprovação da sua família para mudar a história dela. Você só precisa da autoridade do alto. Você não é o próximo elo de uma corrente de escravidão. Em Cristo, você é o início de uma nova genealogia. Uma linhagem de sacerdotes, de vencedores, de pessoas que deixam bênçãos em vez de dívidas para os filhos. Você está pronto para descobrir como usar o sangue que fala mais alto para reescrever o seu DNA. A ciência diz que o seu DNA é imutável. O mundo espiritual diz que a iniquidade é persistente. Mas hoje eu vim te apresentar o único elemento no universo capaz de reescrever decretos que foram assinados antes mesmo de você nascer: o sangue de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que o sangue de Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por vingança, por justiça, por repetição da dor. Mas o sangue de Jesus clama por misericórdia e substituição. Entenda este mistério. Quando você aceita o sacrifício de Cristo, você recebe uma transfusão espiritual. Você é enxertado em uma nova videira. Legalmente, você passa a ter um novo pai, portanto, uma nova herança. O inimigo pode chegar diante de Deus e dizer: o avô dele era um idólatra, o pai era um adúltero, eu tenho o direito de oprimir este jovem. Mas, nesse momento, o advogado se levanta e diz: essa dívida foi paga. O contrato antigo foi cancelado na cruz. Ele agora carrega o meu nome, o meu sangue e a minha vitória. Mas como você ativa isso na prática? Primeiro, através do arrependimento identificativo. Assim como Neemias chorou pelos pecados dos seus antepassados, você deve dizer: Senhor, eu confesso que minha linhagem errou, mas hoje eu renuncio a esses pactos. Segundo, através da confissão de autoridade. Você precisa verbalizar a sua nova identidade. Não diga mais a minha asma ou a depressão da minha família. Diga: pelas feridas de Cristo, o ciclo de enfermidade está quebrado. Eu não herdo a dor, eu herdo a promessa. Você não está mais lutando para ser livre, você está lutando porque já foi liberto e precisa tomar posse do território. O sangue que corre nas suas veias espirituais agora é sangue de rei. E reis não se curvam a maldições escravas. Chegamos ao momento da decisão. Se você sentiu um peso saindo das suas costas enquanto eu falava, ou se o seu coração acelerou ao identificar o padrão da sua família, não ignore isso. É o Espírito Santo desatando nós que estavam apertados há décadas. Eu quero que você faça algo muito importante agora. Onde você estiver, se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos declarar o fim do império da iniquidade sobre a sua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti agora como um sacerdote da minha casa. Pai, eu apresento a minha linhagem, o meu sobrenome e a história dos meus antepassados. Hoje, eu retiro meu consentimento de todo padrão de dor, vício, escassez e separação que assolou a minha família até aqui. Pelo sangue de Jesus, eu cancelo os decretos de trevas. Eu declaro que as portas que meus antepassados abriram estão sendo lacradas agora pela Tua glória. Eu recebo a minha nova herança, uma herança de paz, de santidade e de prosperidade espiritual. Que a partir de mim, uma nova fonte jorre. Amém. Meu irmão, minha irmã, a corrente foi quebrada, mas você precisa caminhar em liberdade. Não volte para os lugares ou hábitos que alimentavam a maldição. Eu quero te pedir um ato profético agora. Escreva aqui nos comentários o seu sobrenome seguido da frase: a partir de mim, a história muda. Quando você faz isso, você está expondo a sua decisão à luz e declarando para o mundo espiritual que existe um novo governo na sua casa. Se este vídeo tocou a sua alma, não guarde essa liberdade só para você. Envie para aquele primo, para aquele irmão ou para aquele pai que também precisa saber que há esperança. Nós somos o Histórias da Fé. Foi um privilégio estar com você nesta jornada de libertação hoje. Fique na paz de Cristo, e lembre-se, o sangue dele fala mais alto. Até o próximo encontro.